o uso do tarô e outros oráculos ainda hoje é fruto de muitos preconceitos, ainda é carregado de estereótipos. Em geral, quando se fala que vai se utilizar de uma abordagem terapêutica para se utilizar o tarô, aí então, assim, ó, eu acho que aumentam, multiplicam-se os julgamentos e os preconceitos. É possível um uso terapêutico do tarô, mas o tarô só serve para adivinhação, não tem outra função, estão inventando coisas, enfim, coisas desse tipo, né? Então, nesse sentido, nesse vídeo eu vou te trazer 3 dicas de materiais para você que tem esse desejo, essa curiosidade de trabalhar então com o tarô de forma terapêutica e quer estudar aprofundadamente, quer realmente desenvolver um trabalho sério utilizando o tarô nessa abordagem mais terapêutica. Então, vem comigo nesse vídeo. Olá, mulheres divinas! Olá, seres de luz! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal holístico. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar, possuo ensino superior em terapias integrativas e complementares. Estou estudando psicanálise e também a teoria junguiana, psicologia analítica de Carl Jung. E nesse vídeo eu quero te passar então 3 dicas do uso do tarô com esse viés terapêutico, tá? Só falando assim rapidamente, né, como que os oráculos foram entrar na minha vida, que eu acho que isso tem tudo a ver a forma como as técnicas, os livros, os cursos chegam até nós, como estava a nossa vida naquele momento, tem total relação, né, da forma como a gente vê essas técnicas e as utiliza também, seja para atender outras pessoas ou para um uso pessoal. E assim, ó, a verdade é que eu sempre tive muita curiosidade com oráculos. Eu sempre achei muito mágico quando eu via nos filmes as cartomantes, nas séries, a bola de cristal. Achava aquilo assim, ó, o máximo, né? E eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comecei a trabalhar, eu fazia enxovais para fora, enxoval de casamento, enxoval de bebê, bordava, costurava, fazia crochê. E contar para vocês que um baralho de cartas ciganas foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro dinheiro que eu ganhei trabalhando. Então, inclusive, né, minha mãe jamais me daria, ela era super católica, né, enfim, ela não gostava, assim, dessas coisas, né, então jamais eu iria ganhar dela se eu pedisse. Mas, no dia que eu tive o meu primeiro dinheirinho, que eu usaria ele para comprar o que eu quisesse, foi um oráculo que eu comprei. Então, eu sempre tive muita conexão com os oráculos, né, de forma geral. Os anos se passaram, fui fazer graduação, pós-mestrado, entrei ali numa fase bem acadêmica, bem cientificista, né? E depois vim a fazer a minha transição de carreira, me tornando terapeuta, né? E de todas as técnicas que eu já trabalhei como terapeuta, minha primeira formação foi como reikiana, acho que a maioria até de nós começa no mundo holístico, integrativo, através do reiki, né? Então, minha primeira formação ali foi em reiki. Depois eu fui fazer o curso de yoga, meditação, massagem, enfim, fiz várias formações. E todas elas eu sempre trabalhei com viés terapêutico. Então, no yoga também não era a conquista das posturas. Era olhar a pessoa com viés terapêutico e utilizar o yoga nesse sentido. Na massagem também, na astrologia
que eu atendo até hoje como astróloga, também sempre vendo a astrologia como uma ferramenta aí de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, tá? Então, nesse sentido, para mim é muito natural eu ver realmente todas as técnicas com esse viés de autoconhecimento, com esse viés terapêutico, de qualidade de vida, de bem-estar, utilizar as técnicas holísticas nesse sentido. E os oráculos acabaram também fazendo parte da minha atividade como terapeuta com esse tipo de abordagem, tá? Então aqui eu vou te passar agora algumas dicas de livros que eu acho que super se conectam com essa abordagem terapêutica do tarô, aqui especificamente do tarô eu vou falar, não vou falar de outros oráculos, as cartas ciganas ou algum outro tipo de oráculos, mas vou falar especificamente do tarô e essa abordagem mais psicológica, essa abordagem dos arquétipos, dos simbolismos e o quanto eles podem contribuir, tanto a gente utilizando, né, em nós mesmos, essa ferramenta, que pode ser uma grande ferramenta de autoconhecimento, assim como também em atendimento, se você tem esse desejo de trabalhar como taróloga, tá? Então, começando, eu fiz aqui até um top 3, na verdade, separei mais ou menos em ordem os meus 3 favoritos, né? E em terceiro lugar, vou colocar este aqui, que é o Tarô Psicológico para Iniciantes, como utilizar a sabedoria do tarô de Marsella para conhecer a si mesmo e aos outros, tá? É da editora Pensamento. Esse livro tem 307 páginas e é da Corinne Morel, tá? Então, já conforme o próprio título diz, né? Esse livro ele é baseado no tarô de Marsella e eu vou dizer que, em geral, as abordagens, a maioria dos livros que eu vejo trabalhar com essa abordagem terapêutica do tarô, em geral utilizam o tarô de Marsella, tá? A maioria sim. Então a primeira parte do livro, só passando rapidamente para ti, vai explicar cada uma das cartas, cada um dos arcanos maiores do tarô, tá bom? Aqui. E vai então falar sobre essa abordagem mais terapêutica, mais psicológica. Então tem dicas muito, muito bacanas, tá? De como interpretar com esse viés menos adivinhatório e mais terapêutico, mais inconsciente do tarô. Mas ainda assim, o mais legal desse livro aqui da Corinne é a segunda parte que fala sobre aspectos práticos. Essa segunda parte que eu acho muito, muito bacana, porque ela utiliza tiragens reais, né? Então, aqui a segunda parte, aspectos práticos, ó. Ela faz tiragens realmente com pessoas reais, tá? Ela dá várias dicas de tiragens direcionado especificamente com esse viés de autoconhecimento, com esse viés psicológico, tá? Como conduzir atendimentos com essa abordagem. Então, o tempo do atendimento, o local, a marcação dos atendimentos, regras éticas, tá? Então, assim, ó, como eu disse lá no início, para quem quer trabalhar com tarô de uma forma aprofundada, de uma forma ética, de uma forma realmente séria, aqui tem muitas informações bacanas. Então, ela dá várias dicas também de tiragens. Então, aqui, por exemplo, teste projetivo. Ela ensina como é que faz essa tiragem. E aí, ela dá um exemplo real de como foi essa tiragem com uma pessoa. Então, todos os exemplos que ela traz no livro são reais, são de atendimentos reais que ela fez. Muito, muito, muito prático tudo, ó. No plano psicológico, plano comportamental. Então, é um livro muito
muito bacana, tá? Aqui, ó, sempre ensinando bem passo a passo. Então, super indico esse livro aqui, da Corinne Morel. Inclusive, a Corinne, só para te passar assim rapidamente, ela é psicóloga, numeróloga e estudiosa do tarô, tá? Tem várias obras de referência da psicologia e também ligadas ao simbolismo, tá? Ela é da França. Ela é da França, certo? Então, esse daqui é um dos meus favoritos. Coloquei em terceiro lugar no ranking do top 3. Segundo lugar, esse daqui é um xodó, é Amor de Vida, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, da Sally Nichols, tá? E o que é muito legal, né? Tem alguns analistas junguianos, alunos de Jung, que conviveram com ele, estudiosos da teoria dele, enfim, que falam que o Jung realmente se aprofundou bastante no tarô, embora não tenha registrado, divulgado muito isso, mas que ele teve bastante contato com o tarô, tá? Mas, de fato, não tem tanto material diretamente do Jung falando sobre, por exemplo, astrologia e tarô, que são duas ferramentas que sabemos que ele tinha curiosidade, que ele tinha interesse. Mas Sally Nichols foi aluna direta do Jung, ela estudou diretamente ali com o mestre Jung, se formou no Instituto de Zurique, no Instituto Jungiano lá de Zurique. Então, aqui a gente tem uma pessoa que aprendeu a psicologia analítica direto com o seu fundador, o Jung, estudou no Instituto de Jung, né, que é a excelência dos estudos de Jung no mundo. Então, aqui a gente tem um material assim, ó, muito valioso para trabalhar esses aspectos do inconsciente, esses aspectos terapêuticos do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo. Então, traz essa abordagem de uma forma realmente assim muito séria, de uma forma extremamente aprofundada. Inclusive, esse livro aqui eu até não recomendo para quem não sabe nada de Jung, quem não sabe nada de arquétipo, quem não sabe nada de tarô. Começa lá pelo tarô psicológico para iniciantes e aí depois tu passa para esse, tá? Porque esse realmente é um livro muito aprofundado. Ele basicamente, deixa eu conferir aqui quantas páginas tem, 374, tá? Ele basicamente só faz realmente a descrição dos arcanos maiores de Marcélia também, tá? Trabalha com tarô de Marcélia. Ele praticamente o livro inteiro é só a descrição dos arcanos e por último tem um capítulo que é Ao Deitar as Cartas, tá? Que são algumas orientações. Mas é assim, ó, cada arcano é descrito de uma forma muito aprofundada, todo o simbolismo que envolve ele, todos os significados possíveis nos planos mais psicológicos, mais inconscientes. Então, quem trabalha com esse tipo de abordagem terapêutica é muito transformador ter esse contato. Então, antes aqui eu te mostrei, ó, a papisa, e aí na descrição do arcano, depois é colocado também uma imagem de Astarte, fazendo essas relações arquetípicas, simbólicas entre os desenhos. Aqui mostrando também no tarô de Waite. Então, traz muitas ilustrações para realmente dar esse teor de arquétipo, de simbolismo, do desenho, da construção daquelas imagens, o quanto elas são muito mais profundas e podem ser utilizadas como ferramentas realmente para o inconsciente falar conosco. Aqui, deixa eu mostrar. E aí, claro que ela fala
demais de Jung o livro inteiro, né? Então é tudo muito embasado nos conceitos junguianos da psicologia analítica, da psicoterapia analítica. Então aqui, por exemplo, ao descrever o arcano a força de quem? Então tudo é muito reflexivo no livro, tá? Traz, olha só, Sansão e o leão, mostrando quanto esses símbolos são realmente arquetípicos. Aqui, Leda e o cisne. Olha a relação que ela tece entre os diferentes símbolos de força, né? Ártemis, o rapto de Europa, aqui. Então, assim, ó, esse daqui é um estudo realmente assim, ó, bem mais aprofundado, tanto no sentido de abordagem dos arcanos, como realmente nos temas relacionados à mitologia, à história, à filosofia, a temas ligados realmente ao próprio trabalho terapêutico, né? Aqui a temperança, alquimia celeste. Então esse livro eu super amo, adoro esse livro, muito. Mas ele de fato não é um livro para iniciante, então eu te aconselho, se você está iniciando, descobrindo ainda aí o significado de cada uma das cartas, que você dê uma estudadinha, uma aprofundada um pouco mais antes de ir pro Jung e o tarô, porque esse realmente vai ser bem mais profundo, tá? E o meu top 1, quem será que está no meu top 1? Meu top 1 está o tarô mitológico. Assim, ó, é o meu tarô da vida, é o meu oráculo da vida. Adoro, adoro o tarô mitológico. Eu tenho muitos, mas é o que eu mais amo, né? Então, esse daqui, o tarô mitológico, ele vem com as lâminas, vem com as cartas, tá? Esses outros dois aqui não, tá? É só o livro mesmo, tá? Esses dois não vêm. Esse daqui vem com as cartas do tarô mitológico. E um dos motivos pelos quais eu amo esse livro é porque ele foi escrito pela Liz Green. E a Liz Green, ela é uma astróloga. Então, eu trabalho essencialmente com astrologia, atendimentos astrológicos, né? E também terapia. Então, assim, ó, quando eu vi que ela tinha criado esse tarô, e ela sendo astróloga, de imediato já me conectou, porque como se eu estivesse falando com uma colega, né, de profissão, que tem ali os interesses afins, né? Sempre gostei de mitologia, trabalho com astrologia, adoro oráculos, né? Então, amei. Então, esse livro aqui, ele é realmente basicamente, né, a descrição dos oráculos que vem junto com o livro, né? Então ele até vem uma caixinha, não sei se eu ainda tenho uma caixinha, porque eu uso o oráculo dentro de uma outra bolsinha que eu tenho aqui dos atendimentos. Então ele descreve realmente o significado de cada um dos arcanos, tá? Aqui, por exemplo, olha o carro. Aí aqui tem um desenhozinho pequenininho da carta e tem as explicações, vai falando, né? E, então, assim, como ela faz toda essa conexão com a mitologia, que super se conecta também com a astrologia e que super se conecta também com uma abordagem terapêutica, ela tem também esse viés aí bem forte, né? E trabalha a descrição dos arcanos também com viés terapêutico, com viés filosófico, comportamental. Então é muito, muito gostoso. E é uma leitura assim muito leve, tanto para estudo, já tá toda abertinha até aqui no meio, né? Tanto para estudo como para consultas rápidas, então ele é super prático, né? Então, como esse livro ele está aqui no top 1, tanto por eu amar mitologia, como por autora, ser astróloga, né? E também por esses temas mesmo da astrologia, do tarô, se conectarem com esses temas relacionados ao
inconsciente, aos arquétipos, à teoria junguiana. Então, esse daqui é o meu livro favorito, tá? Ela dá dicas também de como fazer tiragens, tá? E claro que nesse daqui, diferente até dos outros, ele tem a descrição de todas as cartas do tarô. Então, as cartas que vêm, os arcanos que vêm junto com esse livro do tarô mitológico, ele vem completo, vem a 78 lâminas, tá? Os 22 arcanos maiores e os demais arcanos menores. E aí ela tem a descrição de todos eles, tá? Aí aqui, só para te mostrar como que vem. Aqui, por exemplo, ó, o naipe de paus, aí mostra numa página todos do naipe de paus e depois vem descrevendo um a um, tá? E a Liz Green, então, como eu disse, né? A Liz Green, ela é formada em psicologia e é analista junguiana, também astróloga, como eu comentei anteriormente, tá? E ela trabalha, então, principalmente com esse viés terapêutico, psicológico, tanto na astrologia quanto no tarô. E a ilustradora, que é a Juliette Sherman Burke, ela é praticante de psicoterapia analítica e também estudante de tarô, estudante e trabalha com tarô e astrologia, tá bom? Então é uma duplinha assim, ó, linda demais para esse trabalho terapêutico. Então fica aqui a minha dica para vocês desses 3 livros com essa abordagem terapêutica do uso do tarô. Se tem algum outro livro que tenha aí essa abordagem mais terapêutica, se tiver também aí uma abordagem junguiana no meio, por favor, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber e descobrir, tá bom? Então, um grande beijo, meus amores. Espero que tenham gostado dessas dicas aqui dos livros. E nos vemos nos próximos vídeos e nos outros vídeos aqui do canal também. Tchau, tchau!